Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades, tá? Do dia 2 de abril. Bom, de português, a proposta era novamente uma produção de texto. Então, como a explicação, a orientação sobre a produção de texto é rápida, eu vou fazer português e matemática no mesmo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A produção de texto, ela era baseada naquele estudo que a gente fez sobre o poema de Manuel Bandeira, tá? Que falava sobre a vida, sobre a morte. Esse textinho aqui, ele vem explicando um pouco sobre a forma como Manuel Bandeira costumava escrever, tá? Que ele gostava desse assunto sobre vida, sobre morte, esse tipo de reflexão, tá? Os poemas dele eram como experiências líricas e reflexivas, tá? Fazia a gente pensar sobre a vida, tá bom? E aí ele traz uma proposta, ele fala um pouquinho sobre o que é o poema também. O poema, ele pode ser escrito em versos ou não, é uma forma de fazer poesia, tá? A poesia, ela é uma arte e o poema é a poesia escrita. Então, a proposta como atualmente a gente está passando por esse problema do coronavírus, dessa pandemia, tá? A proposta é fazer uma reflexão sobre a importância da vida. Então, é para vocês escreverem um poeminha, vocês já tiveram bastante experiência com poemas, sabem fazer versos, sabem fazer rima. Não necessariamente existe uma regra para você escrever o seu poema, tá? Mas desde que ele tenha sintonia, que ele traga uma reflexão de acordo com o tema indicado, tá? A importância da vida. Por que ela é importante, tá? Essa é a proposta de texto de hoje, tá bom? Então vamos para a matemática. Bem, a atividade de matemática tinha algumas questõezinhas, tá? A gente vai lendo os probleminhas juntos e resolvendo. A questão 1, ela trazia o seguinte: Carla quer comprar um vestido que custa R$ 110 e uma sandália que custa R$ 90. Ela possui R$ 140. Se ela comprar o vestido, quanto ainda precisa para comprar a sandália? Então, a Carla ela tem R$ 140, tá? Coloquei aqui no probleminha, ó. E ela vai comprar o vestido por 110, tá? Então, uma continha de menos 140 menos 110, vai sobrar no bolso dela R$ 30. Para chegar nos 90, a gente tem que descobrir quanto dinheiro falta. Se é quanto falta, também é uma continha de menos. Você vai pegar o valor da sandália, que é R$ 90, tá? E vai subtrair pelo valor que sobrou no bolso dela para saber quanto falta para chegar nesses R$ 90 da sandália. 90 menos 30, R$ 60. Dessa forma, a resposta certa é a letra C, R$ 60. Tranquilo esse probleminha, né? Questão 2. A tabela a seguir apresenta o horário semanal da Escola Paulo Freire. Então, a gente tem uma tabela e o probleminha quer saber no dia quarta-feira, no terceiro horário, que aula que eles vão ter. Para isso, é importante você olhar na tabela aqui, ó. A quarta-feira, tá? E o terceiro horário. E aí, vocês juntam. Vocês vão achar o quê? Informática aqui, ó, na quarta, no terceiro horário. Então, a resposta certa é letra B, informática. Esse probleminha, ele pedia só a interpretação da tabela, tá bom? Questão 3. Para uma temporada curta, chegou à cidade o Circo Fantasia com palhaços mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará? Então, se ele abriu às 9 da manhã e ficou durante 9 horas e meia aberto, era só somar as horas, tá? Eu coloquei aqui, ó, a soma das horas, né? 0 com 30, 30 minutos. 9 mais 9, 18. Deu 18h30, ou como a gente fala também, 6 horas e meia da tarde, tá?
18,30 a resposta certa. Questão 4. Uma merendeira preparou 558 pães, que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? Pessoal, sempre que vocês verem no probleminha que fala que foi distribuído, é uma divisão, tá? Ela pegou esses pães e dividiu entre as 18 cestas. Eu montei a divisão aqui do lado, tá? Divisão com 2 números no divisor, você precisa fazer aquele rascunho. Por quê? Nós não temos de cabeça a tabuada do 18. Então, você tem que montar ela para você saber. Mas não precisa montar a tabuada do 18 inteira. Geralmente, como eu faço? A gente chuta, tá? Mais ou menos ali, ó. Eu não peguei o 55 para dividir por 18? Que número multiplicado por 18 dá próximo de 55, tá? Você pode começar multiplicando por 5, que está no meio do caminho, né? De 1 a 9. Mas aqui eu já coloquei, tá? 18 vezes 3 dá 54. Se eu multiplicar 18 por 4, vai passar de 55. Então, eu pego o resultado, que é um número menor e mais próximo. Peguei o 54, faço a continha de menos, né? 3 vezes 18, o 3 da multiplicação ele vem aqui debaixo da chave. 3 vezes 18, 54. 55 tira 54, sobra 1. Abaixo 8 ficou 18. A gente sabe que para dar 18 tem que multiplicar por 1. 18 vezes 1, 18. Coloco 1 debaixo da chave do lado do 3. 1 vezes 18, 18. 18 menos 18, 0. Então, dava certinho 31 pães em cada cesta e não sobrava nenhum fora. Resposta certa, letra A. Questão 5. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias em alto mar, de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar estudando o comportamento das baleias? Pessoal, em relação a esse probleminha de tempo, tá? Em relação aos meses, a gente vai considerar de mês em mês, sem pensar se tem 31 dias ou se tem 30, tá? De 5 de julho a 5 de dezembro. Julho, a gente sabe que é o mês 7. Dezembro é o mês 12, tá? Só fazer a continha de menos, 12 menos 7 dá 5. Você também poderia fazer contando os meses, ó, julho, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dava 5 também. Então, a resposta correta é 5 meses, tá? De julho a dezembro, ela ficou 5 meses em alto mar, observando as baleias. Questão 6. A questão 6 era para ver a medida do parafuso, tá? Aqui, essa reta, ela tá dividida, tá indo de 1 em 1, mas esses pontinhos que aparecem no meio, antes de chegar no próximo número, significa metade, tá? A pontinha do parafuso dá exatamente aqui na metade do caminho entre 2 e 3. Então, é 2,5 ou 2,5 centímetros, tá? Resposta certa, letra D. Questão 7. A questão 7 traz para a gente um ábaco, tá? O ábaco, ele vem representando determinado valor, ele representa um número. Para quem não se lembra ou ainda não sabe, tá? DM significa dezena de milhar, UM, unidade de milhar, C, centena, D, dezena e U, unidade. Então, era só você colocar a quantidade de pecinhas que aparece em cada uma dessas nomenclaturas, tá? Quantas dezenas de milhar tem? 1. Tem uma pecinha só aqui, então você coloca 1. Quantas unidades de milhar? 0, não tem nenhuma. Quantas centenas? Tem 3 pecinhas, então são 3 centenas. Quantas dezenas? Uma pecinha só, uma dezena. E 4 unidades. Dava esse número aqui, ó, 10.314, que era a nossa letra C,
10.314. É representação de número, tá? Tranquilo também. Questão 8. Uma professora da quarta série pediu para que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Então, a gente tem uma reta, e essa reta ela está numa sequência de 10 em 10. Ela foi dividida em 10 partes, tá? Então, se a gente for contar de 10 em 10, ó, 1900, 1910, 1920, 1930, e aqui a gente tem o 1940. Ele vai aparecer aqui, então, no ponto da letra A, tá? 10, 20, 30, 40. Se você for continuando a contar, chega no 2000, ó. 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. Dava certinho, então, aqui no ponto A, tá? Questão 9. A questão 9, ela trazia uma fração. Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte adubada por Pedro corresponde a... Aí tem as porcentagens, então você tinha que transformar a fração em porcentagem. Tem uma regrinha que a gente aprende para aprender a transformar, tá? A gente sempre fala, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas aqui dava para a gente pensar na porcentagem. A horta inteira, eu coloquei aqui do lado para vocês, ó. A horta inteira, ela representa 100%, não é? Então, 3/4 dessa horta seria quantos por cento? Se ela foi dividida em 4 partes, eu vou pegar o 100 e vou dividir por 4. O 100 em 4 partes dá 4 partes de 25, tá? E aí ele pede para eu pegar quantas partes do 25? 3 partes. Então, o 100 foi dividido por 4 e multiplicado por 3, ou soma 25 mais 25 mais 25. 3 vezes 25, ou 25 mais 25 mais 25, dá 75. Então, a resposta certa é a letra D, 75%, tá? Sempre você tem que pensar assim, ó, a coisa inteira, aquele objeto que foi dividido, aquela pizza ou aquela horta, tá? O inteiro, ele representa 100%. E aí você vai dividindo de acordo com as partes para poder pensar na multiplicação. Divide pelo de baixo, pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Ok? Tranquilo, né? Questão 10. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Então, aqui tem a praça, tá? Se ele pede a medida, tá? Da volta completa da praça, ele está te pedindo a medida do contorno, mais conhecida como medida de perímetro, que é essa parte de fora, é o contorno, tá? Se esse lado é 50 metros e esse lado é igual a esse, aqui é 50 metros também. Se a parte de cima é 30 metros, a de baixo, que é igual, também vai ser 30 metros. Então, era só eu fazer a soma total. Como que eu calculo perímetro? A soma de todos os lados, tá? A soma do contorno inteiro. 50 mais 50, 100. 100 mais 30, 130. 130 mais 30 dava 160. Então, a resposta certa é a letra A, 160 metros. Os probleminhas de hoje estavam bem tranquilos, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim no WhatsApp. Até mais, pessoal!